Governo Biden acaba de aprovar uma ajuda de 13 bilhões de reais para a Ucrânia, que utilizará esse dinheiro na compra das armas mais modernas do arsenal americano, incluindo os novos drones que são controlados pela inteligência artificial. É a maneira que Biden tem de contrapor todas as falas de Donald Trump, que parece que, se for eleito, vai abandonar a Ucrânia. E é justamente nesse contexto que Zelensky faz um desafio ao candidato e possível futuro presidente, que ele apresente os planos de paz que ele diz que tem. E nesse episódio ainda falaremos da possível desistência de Joe Biden da corrida presidencial nos Estados Unidos e da sua possível sucessora, simplesmente Michelle Obama, a mulher que tem grande prestígio na opinião pública dos Estados Unidos e que talvez somente ela possa derrotar Donald Trump. Se você quer saber de tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar e um caminhão de notícias hoje. Muita coisa para a gente discutir nesse episódio, começando com o novo orçamento de ajuda para a Ucrânia, 13 bilhões de reais. E olha, as armas que a Ucrânia vai acabar recebendo podem sim mudar o curso da guerra. Se liga aí na primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje. CNN Brasil diz assim na sua manchete: Estados Unidos anuncia um novo pacote de 13 bilhões para a Ucrânia, diz o Pentágono. Abre aspas aí para o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Este pacote, sobre a autoridade de retirada presidencial, fornecerá novos interceptadores de defesa aérea, armas antitanque e outras munições críticas do estoque dos Estados Unidos, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Walsh, em uma reunião com o ministro de Defesa ucraniano, Rustem Umerov. Pois bem, o que está acontecendo? Se a Ucrânia hoje tem um grande problema no seu conflito, na invasão que tem sofrido, é a falta de munição e o atraso do envio de equipamentos que os Estados Unidos já prometeram há muito tempo. E foi se aproveitando disso que Vladimir Putin e a Rússia conseguiram aí uma vantagem estratégica. Mas os Estados Unidos estão tentando correr atrás do prejuízo, principalmente porque Joe Biden vê exatamente no conflito da Ucrânia a possibilidade dele vencer as eleições. Caso ele demonstre fraqueza neste momento, é certo que a eleição será vencida por Donald Trump, principalmente depois daquele debate constrangedor que aconteceu na semana passada, que ainda será assunto neste vídeo. Mas seguindo aí, segundo parágrafo, sobre as impressionantes armas que a Ucrânia pode vir a receber. Também permitirá que os Estados Unidos adquiram mais interceptadores de defesa aérea, os famosos e muito bem-sucedidos Patriots e os NASAMS, que serão fornecidos em um cronograma acelerado pelo ressequenciamento de entregas para algumas vendas militares estratégicas, acrescentou. Mas tão importante quanto esse fornecimento de equipamentos para a Ucrânia é a jogada política que o Biden e o seu secretário de Defesa estão fazendo, que é permitir de forma acelerada que a Ucrânia entre definitivamente para a OTAN. Último parágrafo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse nessa terça-feira, dia 2, que o país irá, abre aspas, tomar medidas para construir uma ponte para a adesão da Ucrânia à OTAN, fecha aspas. Algo que a Ucrânia já espera há muito tempo, mas que, pessoalmente, eu duvido que vai acontecer. A OTAN, na minha opinião, não vai permitir que a Ucrânia, um país que vive um conflito de larga escala, entre justamente na aliança militar nesse momento, porque isso significaria ter que enviar tropas da OTAN para o campo de batalha, e é tudo que países europeus não querem. Os países europeus querem manter a Ucrânia onde ela está, como um estado tampão entre a Rússia e a Europa. Bem, mas isso é o que eu penso e, claro, eu quero saber aí a sua opinião. Agora, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, olha o quão importante vai ser essa ajuda financeira, uma vez que hoje o campo de batalha da Ucrânia é simplesmente um grande laboratório científico de armamentos. Olha só a próxima notícia que eu trouxe aí para vocês. Estadão diz assim na sua manchete, e já fique ciente que teremos palavras censuradas nessa reportagem. O Estadão diz assim na sua manchete: guerra da Ucrânia acelera a introdução de robôs e drones movidos por inteligência artificial
em conflitos. Como eu disse, hoje o conflito da Ucrânia é um grande laboratório. As maiores empresas de desenvolvimento de armas, principalmente envolvendo hoje a fronteira da tecnologia, que é a inteligência artificial, estão mandando seus equipamentos para serem testados no campo de batalha da Ucrânia. E isso é muito, mas muito sério, porque você está tirando das mãos dos humanos a decisão de atacar ou não e colocando numa inteligência artificial. Se você já assistiu aí o filme Exterminador do Futuro, você sabe o que eu estou falando aí, da famosa Skynet. Letrinhas pequenas para você entender exatamente o que está acontecendo nesse momento. A Viri é apenas uma das muitas empresas ucranianas que estão trabalhando em armas guiadas por inteligência artificial, impulsionadas pela guerra com a Rússia. A pressão de superar o inimigo, juntamente com enormes fluxos de investimentos, doações e contratos governamentais, transformou a Ucrânia em um vale do silício para drones autônomos e outros armamentos. Esse avanço é turbinado pela ampla disponibilidade de dispositivos prontos para uso, como softwares fáceis de projetar, algoritmos de automação poderosos e microchips especializados em inteligência artificial. Ou seja, é tudo aquilo que tinha na ficção científica que já chegou no seu computador, por exemplo, como o ChatGPT 4 e agora está no campo de batalha. Gente, isso aqui é surreal, é extremamente perigoso, mas é nesse conflito que se testa de fato se essa tecnologia vai ou não poder ser utilizada em larga escala. E na minha opinião, ela será. Aliás, já está sendo. Só para finalizar aqui, você vê o perigo que é isso. O que as empresas estão criando é uma tecnologia que cada vez precisa menos do julgamento humano sobre alvos e disparos. E o que está em curso é uma corrida de inovação, com destino a uma nova era de robôs cujas consequências são desconhecidas. Bom, de certa maneira que é meio catastrófico, meio apocalíptico o que está sendo dito nessa reportagem, mas sinceramente eu concordo demais, porque essas empresas, principalmente num cenário de conflito generalizado como é hoje a Ucrânia, elas acabam agindo basicamente sem nenhuma supervisão. Tudo que for de inovação, tudo for de maluquice que eles puderem criar, que trará vantagem a um lado ou ao outro, tá? Não acho que é só a Ucrânia que está utilizando isso, não. Será colocado em prática, inclusive muitas vezes sem levar em consideração a ética. Agora, é claro que a Ucrânia vai utilizar de tudo que ela pode, independente de ser certo ou errado, porque ela está numa guerra de defesa. Então ela precisa desesperadamente, essa é a situação da Ucrânia no momento, mesmo com as armas que está recebendo dos Estados Unidos, da União Europeia, da OTAN e de vários países, ela precisa usar tudo que estiver ao seu alcance. E mais uma vez, eu vou fazer paralelo com o nosso país. O Brasil pode ter nessa produção de equipamentos ultramodernos, inclusive utilizando inteligência artificial, uma nova oportunidade, e eu vou te explicar por quê. O nosso país é gigante, tem dimensões continentais, mas tem uma força armada pífia, ridícula em relação à defesa nacional. Agora, já que construir as armas tradicionais, os grandes porta-aviões, as fragatas, os blindados, já que tudo isso é muito, muito caro e leva muito tempo, talvez seja a grande possibilidade do Brasil investir pesado no desenvolvimento tecnológico, na educação ligada às engenharias, tanto a informática quanto as engenharias aí mecatrônica, engenharia elétrica, mecânica, para que de fato nós tenhamos mão de obra tanto para a operação, mas principalmente para o desenvolvimento de uma indústria de defesa altamente tecnológica com esse novo tipo de equipamento. Olha só o quanto isso é vanguarda. O maior navio de guerra russo, o mais poderoso da frota do Mar Negro, foi afundado por um drone. Olha só como isso é relevante. Ou seja, o Brasil, com toda essa dimensão, essa biodiversidade e essa cobiça internacional, deve sim olhar para essa produção que está acontecendo na Ucrânia, com empresas americanas, europeias, chinesas, russas, iranianas, paquistanesas, indianas e, mais uma vez,
Pelo amor de Deus, Brasil, não ficar para trás. Utilizar todo esse conhecimento que já existe, começar a aplicar isso em centros universitários, em centros tecnológicos e, principalmente, permitir que empresas privadas, as famosas startups de adolescentes ou jovens adultos, possam começar a produzir e trabalhar para o governo. Mas, para isso, precisaremos de incentivo governamental e não dessa pataquada, por exemplo, como a venda da Avibraz, talvez a única grande empresa de defesa que exista hoje no Brasil. Bem, mas isso é o que eu penso a respeito disso. O que você pensa? Você acha que o Brasil deveria investir nessas armas cada vez mais modernas, principalmente levando em consideração drones, veículos que hoje são controlados por inteligência artificial? E qual o impacto que isso vai ter no conflito da Ucrânia, na sua opinião? Coloque aqui nos comentários, você já sabe como é que tudo aqui funciona, a sua opinião é muito, mas muito importante aqui para o canal. Agora bora mudar de assunto, porém não muito. Ainda falaremos de Ucrânia e Estados Unidos, porque a pauta do dia é essa. O Zelensky acaba de fazer um desafio ao Donald Trump. E por que ao Trump? Porque está claro que uma eleição hoje entre Biden e Trump, o Trump vai ser vencedor. Porque o Biden está praticamente senil. Não tem a menor condição de continuar sendo presidente dos Estados Unidos. É capaz de ele sair direto da Casa Branca para uma casa de repouso. E não acho que seja bom não, mas infelizmente é o que parece que vai acontecer. Ele não tem mais condições psicológicas, mentais, físicas, de aguentar aí sequer uma campanha à presidência, tampouco 4 anos de um mandato que vai ser, assim, extremamente desafiador. E, pois muito bem, o Trump tem falado o tempo todo que acabaria com a guerra da Ucrânia antes mesmo de tomar posse. Basta ele ser eleito, né? Antes dele tomar posse, que é só no ano seguinte, né? Se ele for eleito agora em novembro, só toma posse no ano que vem, 2025. Mas mesmo assim, ele já acabaria com o conflito na Ucrânia. E aí, o que o Zelensky fez? O Zelensky falou assim, então diga pra gente, Trump, como você faria isso. Zelensky, deixa eu te contar, o Trump já falou, ele já divulgou o seu plano de paz, e o plano de paz dele é péssimo para a Ucrânia. Péssimo, a Ucrânia perderia soberania, territórios, teria que fazer uma negociação com Vladimir Putin, ou seja, a Ucrânia ficará sozinha, no máximo com a ajuda da Europa, e tá muito bom, porque não se preparou ao longo dessas décadas, desde 1994, quando entregou seu arsenal nuclear diretamente para a Rússia, com apoio americano e com apoio da Europa, e agora é um país que é uma presa fácil para o poder da Rússia. Se liga aí, Infomana, e diz assim na sua manchete: Zelensky desafia Trump a revelar planos para encerrar a guerra. Como eu disse, né, já foi notícia aqui mesmo no canal, os planos que já foram divulgados, mas letrinhas pequenas para você. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Donald Trump deveria apresentar o seu plano para encerrar rapidamente a guerra com a Rússia, alertando que qualquer proposta deve evitar violar a soberania da nação. Mas, meu amigo, vocês não estão em condições de exigir nada. Vocês são fracos, vocês não se prepararam, vocês entregaram seu seguro de vida para a Rússia. Então agora, infelizmente, vocês vão sofrer com isso. O Trump não vai proteger vocês. Se eles vencerem, olha, a Ucrânia vai ficar numa situação muito, mas muito ruim. Pelo menos é o que eu analiso. Abre aspas para Zelensky. Se Trump sabe como terminar a guerra, ele deveria dizer hoje, disse Zelensky em uma entrevista em Kiev nesta quarta-feira. Abre aspas mais uma vez. Se houver riscos para a independência ucraniana, se perdermos a soberania, queremos estar preparados para isso, queremos saber. Fecha aspas, mas é o máximo que vocês vão poder fazer mesmo, infelizmente, tá? Saber, porque vocês não têm condição de se defender. Se não fosse nos Estados Unidos, a Rússia já teria dominado toda a Ucrânia. E é isso que eu fico pegando aí, que fico batendo na tecla o tempo todo. É a lição que o Brasil precisa aprender. Pelo amor de Deus, brasileiros, acordem. Último parágrafo. O ex-presidente dos Estados Unidos, que lidera as pesquisas em relação ao presidente Joe Biden, antes das eleições de novembro, se gabou de que encerraria a guerra até o momento de sua posse
somente em janeiro. No debate televisionado na semana passada, Trump criticou os bilhões de dólares gastos em defesa da Ucrânia, dizendo que Kiev não está vencendo a guerra. Ou seja, Biden acaba de aprovar uma ajuda de 13 bilhões de reais para a Ucrânia e é justamente o que o Trump condena. Ele fala, ó, essa ajuda aí praticamente sem fim para a Ucrânia não faz sentido, uma vez que sequer eles estão ganhando. E assim, qual é a mentalidade do Trump? Trump é um empresário. A mentalidade dele é ter lucro e os Estados Unidos está sendo prejudicado do ponto de vista financeiro. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer um acordo, sabe com quem? Com o Putin. E o que não faltam são evidências de uma proximidade muito grande entre Putin e Donald Trump. Mas e aí? O que você acha? Você acha que o Putin realmente entregaria a Ucrânia de bandeja para a Rússia, meio que boi de piranha, para poder ter paz na região, parar de gastar dinheiro com isso e deixar os Estados Unidos ainda mais isolado? Que a questão do Trump é um certo isolacionismo, é América primeiro. Esse é o slogan de campanha do Donald Trump, ou seja, afastar os Estados Unidos desses conflitos europeus. Muito parecido com o que os Estados Unidos faziam no século XIX e no iniciozinho do século XX, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Então isso é muito, muito sério. Ainda tem a questão da ascensão da direita lá na Europa, que corrobora muito com isso. É assim, eu não tenho dúvidas, tá? Que se o Trump ganhar, esquece essa história de Ucrânia na OTAN, você pode esquecer, tá? O Trump não permitiria isso. Aliás, o Trump que já falou que até retiraria os Estados Unidos da aliança, ou seja, meio que acabando com a OTAN mesmo, porque ele falou, e ele tinha razão, que os países da OTAN, os países europeus, simplesmente passaram a se garantir no guarda-chuva militar americano e não investiram adequadamente na sua defesa nessas últimas décadas. O acordo é que os países investissem pelo menos 2% do seu PIB em defesa. E os países não fizeram isso, se garantiram nos Estados Unidos. Olha aí a consequência. Se você não está preparado para a guerra, o que você terá? Guerra. Isso é uma lição antiga, vem já de bastante tempo. Pois muito bem, aí neste contexto de conflito na Ucrânia, de guerra de narrativas de Biden contra Trump, quem surge para poder salvar os democratas? Ela, Michelle Obama, uma mulher que tem grande popularidade nos Estados Unidos. Porque você deve estar sabendo aí, olha outra reportagem aqui, tá? Que depois do debate da semana passada que o Joe Biden passou a maior vergonha da vida dele, os próprios democratas querem tirá-lo da campanha. Falam, você não tem condições, você vai perder, a sua derrota é certa. E aí, o que os americanos fazem? Pesquisa. Vamos ver aqui as pesquisas, quem poderia vencer o Donald Trump. E olha o nome que aparece em primeiro lugar. Talvez a única possibilidade democrata. Michelle Obama, esposa do ex-presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, o Barack Obama. Se liga aí na manchete do Terra e Letrinhas Pequenas. Apenas Michelle Obama venceria Trump caso Biden desista, diz pesquisa. E aqui é uma questão específica. Caso Biden desista, porque eu duvido que o Partido Democrata vá tirá-lo à força. Isso não vai acontecer, seria considerado uma grande traição aí ao Biden, que é o grande nome do partido. Então ele precisa desistir. Agora, se ele vai fazer isso, se ele vai ter essa humildade para entender que ele não tem mais essa condição, ainda tem uma outra questão, tá? Outra questão, a Michelle Obama em nenhum momento se colocou como pré-candidata, ela não faz parte desse jogo político. Então, primeiro você tem que saber se ela vai querer participar disso. Agora, claro, se o Biden desiste, o Partido Democrata ia cair em cima dela, pedindo pelo amor de Deus, salva a gente. Letrinhas pequenas, o que pensam os americanos. A ex-primeira-dama Michelle Obama é a única candidata, entre aspas, porque ela ainda não é candidata, democrata a derrotar definitivamente Donald Trump em uma possível disputa eleitoral pela presidência dos Estados Unidos em 2024. Os dados são da pesquisa realizada em parceria pela agência de notícia Reuters e o instituto, tipo o Ibope deles, né? Que é esse aqui, Ipsos, sei lá como é que pronuncia esse negócio aqui. Então, Michelle Obama seria a única alternativa viável para os democratas. Seguindo o último parágrafo, Michelle Obama tem vantagem de 11 pontos, é bastante grande, sobre Donald Trump. Em outros cenários hipotéticos, envolvendo outros candidatos democratas, além de Joe Biden, a ex-primeira-dama alcança 50% das intenções de voto, sendo a única capaz de derrotar Donald Trump, que aparece com apenas 38%.
ou seja, é uma colcha de retalhos, né? O episódio de hoje teve muitos assuntos e olha, todos relacionados. Estados Unidos aprova mais envio de dinheiro, mais ajuda. Isso é importante para o Biden para mostrar força no conflito justamente contra o Putin, para mostrar vitalidade. Ao mesmo tempo, você tem armas cada vez mais modernas chegando no campo de batalha e que servem como exemplo para o nosso país. Você tem o Zelensky questionando o Biden das suas declarações, que, olha só, você vai nos abandonar. E por último, você tem aí Michelle Obama como talvez a salvação dos democratas para a eleição presidencial. Ou seja, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que para você ficar bem informado, você vai ter que estar aqui neste canal, porque todo dia, às 6 horas da manhã, na hora do seu café, na hora que você está indo para o seu trabalho, eu já te deixo muito bem informado com tudo que acontece no Brasil e no mundo. E para isso eu peço só a sua ajuda, uma moral, que você clica aqui, ó, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha com o maior número possível de pessoas, badala o sininho das notificações, dá essa força, ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos. É um ganha-ganha, é uma troca, você fica bem informado e você se inscreve no canal. Tamo junto? Obrigado de coração, eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí, para você ficar por dentro de tudo que tá rolando. Beijo, fica com Deus. Fui.